como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né? Tessalonicenses. Olá, graça e paz, privilégio maravilhoso estar com vocês nessa manhã de domingo para fazer a abertura dessa escola bíblica dominical. Eu queria convidar você nesse momento a estar participando com a gente, a estar se preparando. Você que tem sua revista, tome ela nas mãos, você que tem o arquivo em PDF, vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês por acaso, tome ele no seu celular, se prepara nesse momento. Porque como já foi dito e reforçado diversas vezes pela nossa irmã Miriam, isso aqui é um culto. Isso é um culto onde nós fazemos uma devocional a Deus, onde nós apresentamos a Deus. Então nesse momento, se prepare para entrar nesse momento de adoração e louvor para essa escola bíblica. Hoje nós vamos ter a aula junto do nosso irmão Miguel abençoado, conhecido de muitos. E vai ser uma aula maravilhosa, uma oportunidade onde você vai conseguir estar aprendendo mais, desenvolvendo mais, conhecendo mais acerca da palavra de Deus. E a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, queria começar com vocês aqui, lendo o texto da divisa, Gálatas 5, 22 e 23. Vamos à leitura? Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? O Espírito Santo de Deus, quem produz esse fruto, é um fruto único, como o pastor já disse várias vezes, como uma mexerica, com várias partes. Então você tem que produzir isso, porque é o que o Espírito produz na vida do crente. Então na aula de hoje, muito especial, fique aí, acompanhe. Não vamos ter a questão das dinâmicas, não teremos esse mês, mas é a oportunidade de você estar aprendendo, de você estar compartilhando. Se você não clicou ainda, aqui embaixo tem um botãozinho assim, ó, joinha, clica lá, eu gostei. Tem uma setinha apontada para o lado assim, compartilhar. Compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, manda para os grupos da família, para o grupo do trabalho. Compartilhe o Evangelho para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que mais pessoas possam estar sendo tocadas pela palavra, pelos ensinamentos. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, antes de nós começarmos, sem mais delongas, vamos fazer uma oração, vamos começar orando para que o Espírito Santo de Deus produza em nós o aprendizado, nos faça lembrar dessa aula, o Espírito Santo de Deus desenvolva em nós o seu ministério para que nós possamos cada vez mais glorificarmos a Jesus Cristo através da nossa vida. Vamos nessa? Deus amado, Pai eterno, Senhor, muito obrigado, Senhor, essa manhã de domingo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos como família na Escola Bíblica Dominical, Pai. Reunidos, mesmo que online, mesmo que não presencial, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor sabe que dessa maneira podemos até mesmo alcançar mais pessoas, Pai. Leva essa verdade, leva o seu Evangelho, leva a sua mensagem, Senhor, além dos horizontes. Que outras pessoas possam ser tocadas, possam estar sendo abençoadas através, Senhor, do conhecimento, Senhor. Conhecimento do apóstolo Paulo, Senhor, nessa carta aos Tessalonicenses, Pai. Que nós possamos ter um desenvolvimento pessoal, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, Pai. Abençoa cada um dos irmãos, Pai. Desperta, Senhor, cada vez mais o interesse em mim e em cada um dos meus irmãos, Senhor, de estar buscando e conhecendo cada vez mais a Tua palavra, Pai. Desperta cada vez mais, Deus, o interesse, Pai, de fazermos o melhor para Ti e da maneira correta, como é escrito dentro da Sua Bíblia, na Tua palavra, nas Suas Escrituras, Pai. Que nós possamos estar cada vez mais, Senhor, prostrado a Ti. Abençoa, Senhor, aquele que está no seu lar enfermo. Entra, Senhor, com o bálsamo para a sua ferida. Entra, Senhor, com cura, com transformação. Abençoa, Senhor, aquele que se encontra triste, desolado, aquele que não tem ânimo, anima. Aquele, Senhor, que
que está trabalhando, protege e guarda, porque o tempo é difícil, Senhor. Protege a saúde, alcança a vida, Senhor. Pessoas que desvaneceram, que estão abatidas, tristes, Senhor, contritas no seu lugar. Que nesse momento, Senhor, seja o seu Espírito Santo, Senhor, que venha dar um renovo nessa vida. E nós cremos em tudo que pedimos, porque o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus soberano. Cremos em tudo que pedimos que o Senhor tem capacidade de realizar, mas entregamos todavia, Senhor, a nossa vontade, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor realize aquilo que o Senhor deseja, Senhor, a começar da minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, é que te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Então Deus abençoe vocês e Deus abençoe vocês. Eu só quero deixar uma breve saudação, dizer para vocês que fico muito lisonjeado em poder participar no ministério com a Igreja Abençoada. Eu espero de coração que eu e você cada vez mais nos engajemos no trabalho do ministério da obra do Senhor, como foi dito na palavra de quarta-feira. Quem não viu a quarta vintage, pastor Marco Brava deu uma palavra maravilhosa, está aqui na página da igreja, procura lá o culto da quarta vintage, assiste, quem não assistiu, assiste, e vocês vão ver que é importante cada detalhe do ministério do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês e vamos para a aula. Até mais. Graça e paz, irmãos. Muito bom dia, em nome de Jesus. Estamos estudando o livro de Tessalonicenses na Escola Bíblica Dominical. O estudo de hoje é o estudo 5, que tem por título Paulo explica sua ausência. O texto básico, 1 Tessalonicenses 2:17 até o 3:13. O texto devocional é Efésios 6, de 10 a 12. E o versículo-chave é 1 Tessalonicenses 2:20. Vamos orar primeiro para iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor concedeu ao teu servo, ó Deus, de estar nesse momento, ó Deus, se preparando para estudar a tua Palavra. Peço, ó Deus, a orientação do teu Santo Espírito, ó Deus, a iluminação, para que venha desenvolver a leitura, ó Deus, e os comentários, para repassar para meus irmãos na Escola Bíblica Dominical. Abençoa, ó Deus, e nos preserva para ti mesmo. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Vamos à leitura do texto básico. 1 Tessalonicenses 2:17 até o 3:13. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus? Em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predíssemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que,
já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Essa foi a leitura do texto básico. Vamos agora ao comentário da revista, que essa semana é escrita por pastor João Batista Cavalcante. O texto mostra um modelo de pastor com compromisso, amor e dedicação. 3 verdades importantes acerca dos homens de Deus e de seu trabalho no ministério. Essas 3 verdades são: primeiro, homens de Deus estão sujeitos a frustrações. Segunda, homens de Deus precisam de parceiros de ministério. Terceira, homens de Deus aprendem a dar honra devida ao Senhor. Vamos agora ao primeiro tópico, que é: homens de Deus estão sujeitos a frustrações. Então, o texto mostrou um modelo de pastor com compromissos, amor e dedicação. 3 verdades importantes acerca dos homens de Deus e de seu trabalho no ministério. Primeiro, homens de Deus estão sujeitos a frustrações. 1 Tessalonicenses 2, de 17 a 20. Vamos ler lá o que diz. Nós lemos, mas vamos repetir agora. 2, de 17 a 20, só para recordar. Vamos lá. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e vos vermos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda?
Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria. Isso é o apóstolo falando sobre os irmãos da igreja de Tessalônica. Havia um forte e sincero desejo de conviver com os irmãos, mas havia dificuldades maiores do que a capacidade de suportá-las. Por isso, Paulo estava triste. Paulo estava triste devido às tribulações, à dificuldade do ministério. Quais seriam as causas? As 3 possíveis causas. 1. Poderia ser a impossibilidade de superar os obstáculos. 2. Poderia ser o mundo da época, o sistema, ou seja, os judeus faziam muita pressão sobre Paulo. 3. Poderia ser o próprio Satanás usando pessoas para criarem obstáculos, dificuldades para Paulo. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo era um servo fiel, muito abençoado, mas ele enfrentava lutas e tribulações. Então, qual é a lição para nós dessa primeira parte? Se o apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus no caminho de Damasco, encontrava dificuldades no seu ministério, como os crentes de hoje, as pessoas que exercem ministério na igreja e junto com ele todos os crentes não hão de enfrentar dificuldades e tribulações. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, orarmos e pedir capacidade a Deus para irmos vencendo as dificuldades, as tribulações e também as ciladas do adversário, porque às vezes ele usa até pessoas dentro da igreja ou fora da igreja para criar cilada para nós, né? No caso do apóstolo Paulo, Satanás estava usando os judeus. Segundo tópico. Homens de Deus precisam de parceiro dos ministérios. Está baseado em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 10. Nós lemos, mas nós vamos ler de novo. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortarmos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predíssemos que ia ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boa notícia da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito mais ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros,
por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Essa foi a leitura de 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 10. Pluralidade e interindependência na igreja. Então, o comentário aqui é grande, eu dei uma resumidazinha. Os homens de Deus precisam do seu ministério na igreja de uma pluralidade e a interindependência entre os departamentos. Exemplos: evangelismo, trabalho social, apoio aos novos convertidos, visitas aos enfermos ou qualquer outro serviço depende de disposição de boa vontade de todos os crentes, membros da igreja. Paulo envia Timóteo aos Tessalonicenses. Timóteo pôde chegar a Tessalônica e Paulo não podia. Não sei porquê, mas Paulo tinha o desejo de ir. Certamente ele era uma pessoa, por ter sido um judeu muito atuante, eu imagino que após ele abandonar o judaísmo, os judeus ficaram indignados, então o perseguiam muito. Então eles procuravam, usado pela influência demoníaca, atrapalhar o ministério de Paulo. Paulo então envia Timóteo aos Tessalonicenses e Timóteo pôde chegar a Tessalônica, Paulo não podia. Timóteo traz boas notícias, qualidades da igreja de Tessalônica. Timóteo traz boas notícias. Que notícias são essas? São as qualidades da igreja de Tessalônica. Primeiro, a fé, atitude certa para com Deus. Segundo, amor, atitude certa para com os homens. Terceiro, boas recordações, atitude para com Paulo. Tá? Então esse é o resumo do segundo tópico, que os homens de Deus precisam de parceiro nos seus ministérios. No seu ministério. Quem são os parceiros do pastor ou dos pastores? São os membros da igreja. Cada um dentro da sua área, na área social, na área do evangelismo, na área da visita, principalmente aos enfermos ou quem necessita de uma visita, né? É o trabalho dos crentes na vida cristã, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos para o terceiro tópico. Homens de Deus aprende a dar honra devida ao Senhor. 1 Tessalonicenses 3, de 10 a 13. Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, um para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, e na vinda do nosso Senhor, Jesus, com todos os seus santos. É bom a gente notar aqui nessa leitura,
o apóstolo Paulo está sempre se referindo à segunda vinda de Jesus, né? E aqui no capítulo 4, eu vou acrescentar aqui 2 versículos só, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que devemos viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Há algo que sempre podemos fazer em favor da igreja. Primeiro, orar. A oração dependente de Deus, o Senhor é quem pode dirigir o caminho. A nossa vida, de um modo geral, desde que nós nascemos, ela deveria sempre ser dirigida por Deus. Mas Deus só vai dirigir a nossa vida se nós nos colocarmos na mão dele, estudarmos a sua palavra e aprendermos aquilo que ele quer de cada um de nós. O que mais desejamos em nossas orações é que o nosso trabalho na igreja ter a mente voltada para o dia quando todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Esse pequeno comentário aqui, eu resumi bem, é para a gente fazer uma reflexão. Tudo que nós fazemos na vida, mas principalmente na igreja, porque na igreja há uma interdependência, ou seja, dentro da igreja, os nossos atos, as nossas atitudes são mais visadas do que fora da igreja. Nós devemos ter uma atitude na vida, tanto dentro da igreja como fora. Mas dentro da igreja elas são mais notadas. Então, o que mais desejamos em nossas orações e em nosso trabalho na igreja é ter a mente voltada para o dia quando todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Ou seja, nós temos que estar alerta, porque nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizermos, né? Vamos para a conclusão. Conclusão. Somos incentivados a sermos perseverantes em meio às tribulações e viver uma vida irrepreensível, tendo em mente a volta iminente do Senhor Jesus. Esse pensamento aqui eu extraí um resumo do pensamento aqui de quem escreveu a lição. Mas nós temos que ter sempre em mente, o apóstolo Paulo esperava que Jesus Cristo voltasse ainda durante o período dele aqui na terra, mas não voltou. Mas ele vai voltar. Pode ser no nosso período aqui ainda. Então nós devemos estar preparados. Mas se não for no nosso período terreno, nós devemos estar preparados, porque a qualquer momento nós podemos passar dessa vida para a vida espiritual, e um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Tá? Então, tudo que nós fazemos na igreja ou fora da igreja, temos que ter em mente que nós vamos dar conta disso, né? Objetivo da carta: incentivar os crentes a ser perseverantes em meio às tribulações e viver uma vida irrepreensível,
tendo em mente a volta iminente do Senhor Jesus. Então, a carta aos Tessalonicenses ela tem um foco. Aceitou Jesus Cristo, diz que é crente. É lógico que nós não somos santos, nós somos falíveis. O tentador está aí bramando como leão, procurando alguém que ele possa tragar. Mas nós temos que orar e pedir a Deus a iluminação do Santo Espírito de Deus, para que nós venhamos nos conduzir de tal maneira que no dia que nós nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo, nós possamos nos achar aprovados. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Obrigado.